Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 27 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo vou abordar um erro do apóstolo Paulo no Novo Testamento, obviamente. Um erro do apóstolo Paulo e também uma realidade no mundo do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, uma realidade acerca da posição da mulher. Então, vamos analisar isso aí e principalmente o erro do apóstolo Paulo. E extensivo esse erro à doutrina cristã. Antes, vejamos aí o que diz a grande paraibana Célia Quirino, que mora em João Pessoa, na capital da Paraíba. A Célia Quirino, ela foi ex-cristã, fervorosa, e acompanhando ali sua mãe. Depois ela abandonou essa fé cristã que só trouxe infelicidade para o lar, como ela bem o conta em suas confissões, que estão em meu canal. Então ouça aí o que diz a Célia Quirino, a melhor costureira de João Pessoa. Veja o que ela diz, ouça o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Vamos agora ao Novo Testamento, a texto cristão. É bom que você entenda, você que nunca leu a Bíblia, não tem uma noção do que seja a Bíblia. A Bíblia cristã é composta por duas grandes partes, contendo vários livros. A primeira parte, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E a segunda parte, o Novo Testamento. Na Bíblia cristã, só são textos cristãos os textos que estão no Novo Testamento. Os textos que estão no Velho Testamento são textos hebraicos. São textos hebraicos e não cristãos. Tanto é que a Bíblia dos judeus se chama Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica dos judeus não existe o Novo Testamento, mas apenas os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, entendeu? Então nada existe de cristianismo no texto hebraico, no Velho Testamento, nada. Depois surgiram os cristãos e aí apareceram os textos que estão no Novo Testamento. Entendido assim? Porque muita gente pensa que todos os textos que estão na Bíblia cristã são textos cristãos. Então isso aí é ignorância, desconhecimento. Então, texto cristão na Bíblia cristã, só os textos do Novo Testamento. E vamos analisar aqui justamente um texto cristão. O apóstolo Paulo. Aqui em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo, primeira carta dele aqui a Timóteo, primeira carta, o apóstolo Paulo afirma uma coisa aqui que é um erro flagrante do cristianismo. Um erro flagrante do cristianismo que pegou para a doutrina cristã. Então vamos a esse erro aqui, se você descobre. Em 1 Timóteo, primeira epístola, primeira carta de Paulo, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Vou ler aqui. Diz assim: A
a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Certinho? Isso aí são palavras do apóstolo Paulo, cristão. E ele acentua depois em várias partes aqui da Bíblia, do Novo Testamento. Em 2 Coríntios, segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta dele, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz aqui a mesma coisa. Ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, veja aí, ele está dizendo aqui que a serpente naquela lenda de Gênesis, no Jardim do Éden, ele está dizendo aqui que a serpente enganou a Eva, a mulher. É a mesma coisa que ele diz aqui em 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. No versículo 14 ele diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, veja aí, caiu em transgressão. Aqui está o texto do apóstolo Paulo. Aqui a gente estuda dois elementos. Quando você pega um livro da Bíblia, um texto qualquer, você está lendo não um texto de hoje, mas um texto aqui muito antigo. E é assim em relação a qualquer livro antigo. Se você pega um romance de José de Alencar, cearense, você pega um romance dele, você não está lendo um texto de hoje, mas da época de José de Alencar. A mesma coisa, um texto de Machado de Assis. Você está lendo um texto antigo. Você está indo para uma época que não é a nossa. Então você tem que entender esse detalhe aí. Então aqui, no mundo do apóstolo Paulo, a ignorância era extrema. E aqui nesse trecho aqui que li, o apóstolo Paulo aqui, dois elementos. O primeiro, a insubordinação da mulher fêmea ao macho. Porque o apóstolo Paulo vivia numa sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, se sobressai em detrimento da mulher, da fêmea. Então, no mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha mais do que sovaco de aleijado. A mulher, na Bíblia, era equiparada a um mero objeto, a quase um mero objeto. Ela aqui, nos textos da Bíblia, a mulher está num plano inferior. A mulher, no mundo da Bíblia, só servia para parir e nada mais. Então você vê a diferença do mundo da Bíblia para o nosso mundo de hoje. Veja a situação da mulher hoje no Brasil. Veja a situação da mulher no Brasil na época da colônia, Brasil colonial. Era uma situação triste, deprimente. Como a mulher avançou, não é mesmo? Se a situação da mulher no Brasil, na época colonial e na época Brasil Império, era ruim, imagine a situação da mulher na Bíblia. Então eu vou ler novamente aqui o que está em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 14. Vou ler aqui. E veja a inferioridade da mulher, a visão errônea do apóstolo Paulo em relação à mulher. E essa visão negativa do apóstolo Paulo, como ele foi o propagador do cristianismo, essa ideia do apóstolo Paulo, vendo a mulher como ser inferior, essa ideia sustentou a doutrina cristã. Então vamos aqui, diz assim o apóstolo Paulo:
a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Viu aí? A visão torta sobre a mulher como um ser inferior ao homem. E aí ele continua, o apóstolo Paulo. Porque primeiro, diz ele, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Veja aí a cabeça pequena, o cérebro atrofiado do apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui que a mulher, ela tem que reconhecer sua inferioridade, porque o Adão, lá na lenda de Gênesis, foi criado primeiramente pelo Deus hebreu, na lenda da Bíblia. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a mulher deve reconhecer a sua insignificância diante do homem, porque o homem foi criação primeira do Deus hebreu. A mulher só apareceu depois, diz aí o apóstolo Paulo. E por isso ela tem que reconhecer a sua inferioridade diante do macho. Entendeu aí? E o apóstolo Paulo aqui, ele erra. Ele erra aqui. Por quê? Porque lá em Gênesis existem dois relatos ali do surgimento do homem e da mulher. Em Gênesis. São dois relatos diferentes e contraditórios entre si. Em Gênesis capítulo 1, existe ali um relato da criação. E em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 2, outro relato da criação. No primeiro relato, que está em Gênesis capítulo 1, o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo, na lenda bíblica. Quem escreveu o que está ali, que não foi Moisés, colocou que o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo. Isso no primeiro relato. No segundo relato, que está no capítulo 2 de Gênesis, que é diferente do primeiro, no segundo relato, o Adão foi criado primeiro. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que Adão foi formado primeiro e que a mulher veio depois, ele está se referindo aqui ao segundo relato de Gênesis, como se só houvesse aquele relato. Não, são dois relatos. No primeiro relato, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo, na lenda bíblica. E no segundo relato, que está em Gênesis 2, ali Adão foi criado primeiro, Adão, como diz aqui o apóstolo Paulo. E aí depois foi criada a mulher, a Eva. Então, quando ele diz aqui, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva, ele está se referindo apenas ao segundo relato. Ele não se refere ao primeiro relato. Daí o erro dele, entendeu? Agora vamos aqui à parte principal do vídeo, que é mostrar aqui o erro do apóstolo Paulo também. Ele diz assim, e Adão não foi iludido. Isto é, Adão não foi enganado pela serpente lá no Jardim do Éden. Mas a mulher, sendo enganada, viu aí, caiu em transgressão. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a mulher, lá na lenda de Gênesis, a mulher, ela foi enganada pela serpente. O homem não, porque o homem era um ser inteligentíssimo na visão do apóstolo Paulo, porque era uma sociedade patriarcal, entendeu? Então explica-se essa ignorância do apóstolo Paulo, valorizando o homem e desvalorizando a mulher, porque na época era uma sociedade patriarcal. O homem lá no canto superior e a mulher no canto inferior, abaixo do homem. É por isso que o apóstolo Paulo prega essa inferioridade da mulher diante do macho, do homem. E ele diz aí uma mentira. Ele diz que a mulher, Eva, na lenda do Jardim do Éden, a mulher Eva foi enganada pela serpente.
Ele diz que o homem jamais seria enganado pela serpente, porque o homem é inteligentíssimo, a mulher não. Como a mulher é burra, na visão do apóstolo Paulo, então ela foi enganada pela serpente. A serpente enganou a mulher, porque a serpente não iria enganar o homem, porque o homem é esperto, na visão do apóstolo Paulo. E essa visão do apóstolo Paulo, completamente errada. Completamente errada. Ele diz que a mulher, Eva, foi enganada pela serpente. E a verdade é, não. A mulher não foi enganada pela serpente. A serpente não mentiu. E essa é a mentira do apóstolo Paulo, que está ainda hoje enraizada no cristianismo. Você vê que os cristãos dizem por aí que Eva foi enganada pela serpente. Não, a serpente não enganou Eva. E o texto que está em Gênesis é bem claro. A serpente não enganou Eva. Qualquer teólogo sério sabe disso. A serpente, na lenda de Gênesis, não enganou Eva. A serpente, ao contrário, ela diz a verdade. A serpente, ela diz a verdade no relato do Jardim do Éden. Quem enganou o Adão foi o Deus hebreu. O Deus hebreu mentiu para Adão. E isso vou explicar aqui para que você entenda. Antes de entrar no texto do Jardim do Éden, trago aqui um livro como referência, apenas um, de um grande aqui doutor em teologia, o Jack Miles, com seu livro Deus, uma biografia. Deus, uma biografia. Jack Miles. E aqui está a foto dele, para que você aí... Aqui está o Jack Miles aí, ó. Jack Miles. Muito bem. O Jack Miles, vou ler aqui rapidamente. O Jack Miles é jornalista e membro do corpo editorial do Los Angeles Times. Ex-jesuíta, doutor em teologia. Ex-jesuíta. Fez seus estudos religiosos na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e na Universidade Hebraica, em Jerusalém. É doutor, veja bem, ele é doutor em línguas do Oriente Próximo pela Universidade de Harvard. E hoje ele mora lá, é norte-americano e mora lá, nos Estados Unidos. Muito bem, então você vê aqui que ele é doutor em línguas do Oriente Próximo. Ele é doutor naquelas línguas faladas na época em que os textos bíblicos foram elaborados. Aqui, ó. Jack Miles. Muito bem, neste livro aqui, sobre o caso da lenda de Gênesis, em que a serpente ali conversa com Eva, ele diz assim na página 45. Veja bem, o apóstolo Paulo diz aí no Novo Testamento, em várias partes, que a serpente enganou a Eva. Que a serpente enganou a Eva. Eva foi iludida pela serpente. A serpente mentiu para Eva. Não, a serpente não mentiu para Eva. Quem mentiu ali, na lenda de Gênesis, foi o Deus hebreu. Ele mentiu para Adão. A serpente, o que ela disse para a Eva, é a pura verdade. E você verá isso no texto de Gênesis. Então o doutor aqui, Jack Miles, sobre essa lenda que está em Gênesis, na página 45, ele escreve assim, abre aspas. Quando a serpente, veja aí, quando a serpente diz à mulher que, ao contrário do que o Senhor Deus disse, ela não morrerá se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente está dizendo a verdade. Viu aí o que ele diz? Ela, ou seja, a Eva, ela e o homem, Adão, Eva e Adão, não morrem quando desobedecem ao mandamento do Senhor Deus. Por certo, não morrem como alertara o Senhor Deus no dia em que dela comeres. Entendeu aí? Então, Jack Miles aqui está dizendo
que a serpente, lá na lenda de Gênesis, a serpente não mentiu para Eva, como diz aí o apóstolo Paulo. O problema é que os cristãos apareceram depois e deturparam os textos que estão no Velho Testamento, os textos hebraicos. Então os cristãos pegaram aquela lenda de Gênesis e ali eles deturparam o sentido da lenda. E você vai entender agora. Então veja, o apóstolo Paulo, ele diz em várias partes do Novo Testamento, ele diz que a serpente mentiu para Eva, a serpente enganou a Eva. Isso não é verdade. O que a serpente disse para Eva se realizou. A serpente disse a verdade para Eva. E é o que veremos agora em Gênesis, certinho? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Aqui, no segundo relato da criação, só o Deus hebreu criou o homem, certo? O Adão. E o Adão estava sozinho, aqui no segundo relato. Primeiramente, foi criado o Adão. Aí depois, antes de criar a mulher, veja aqui o que o Deus hebreu diz a Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Vou ler para você entender. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja aqui, o Deus hebreu está dizendo ao homem Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele vier a comer dessa árvore algum dia, do fruto, se ele vier a comer, diz o Deus hebreu, ele perdeu a onisciência de novo, mas diz o Deus hebreu, se o Adão vier a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo dia em que Adão comer daquele fruto, ele morrerá. Então veja, o Deus hebreu está dizendo que Adão vai morrer no mesmo dia em que ele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o Adão comeu do fruto e não morreu. Os cristãos deturparam o texto bíblico, dizendo que a morte aqui é morte espiritual. Isso é a maior mentira do mundo. Não existe o espiritual, a espiritualidade, o Espírito Santo, não existe aqui no mundo do Velho Testamento, do texto hebraico. Qualquer especialista em texto hebraico sabe disso. Não existe a espiritualidade aqui. Essa morte nada tem a ver com morte espiritual, e sim morte física. Morte física. Mas aí a verdade da serpente não é em relação a isso apenas. Veja bem, então o Deus hebreu diz a Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Se ele comer daquele fruto, no mesmo dia, Adão vai morrer. Aí depois o Deus hebreu faz a mulher, vem a mulher, Eva. Aí a Eva conversa com a serpente. Veja bem, não é o Adão que conversa com a serpente, é a mulher. Então você vê, dentro de uma sociedade patriarcal, em que o homem se sobressaía, o texto aqui é óbvio que iria aqui puxar sardinha para o homem, em defesa do homem. Então aqui eles botaram a mulher aqui, e nessa historiazinha, a mulher, aqui no texto, eles colocando a mulher conversando com a serpente, a cobra, no jardim do Éden. Agora, muito bem, veja o que a mulher diz
para a serpente, para a cobra. Veja, e veja o que a cobra diz. E vamos ver se a cobra mentiu ou não, como diz o apóstolo Paulo. Lembre-se bem, lá ele diz que a mulher foi enganada pela serpente. A mulher foi iludida pela serpente, e não o homem, o macho. Entendeu? Então vamos aqui, vou mostrar o que está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3. Veja o que a Eva diz para a serpente. Veja aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Viu aí? A serpente disse à mulher. É assim que disse? É assim que Deus disse? Veja aí, a serpente falando para a mulher, a cobra. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Veja aí. Porque quando a mulher foi criada, o Adão passou a informação para a mulher também. Ele disse, olha, Eva, meu amor, minha querida, não coma da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viu, Eva? Não coma, porque se você comer, você vai morrer no mesmo dia, porque o Deus hebreu disse isso. Então eu e você não podemos comer, disse aí o Adão. E a Eva falou isso para a serpente. Veja o que continua aqui. Aí o que a mulher disse, respondeu-lhe a mulher, a Eva falando para a serpente. A Eva disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A Eva dizendo para a serpente, que ela e Adão podiam comer, não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que poderiam comer dos outros frutos. Então ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Entendeu? Então veja, Eva está dizendo à serpente o que ela ouviu de Adão, que ela e Adão não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o fizessem, os dois morreriam no mesmo dia. Agora veja, vamos ver agora, fixe bem aí, você que está assistindo a esse vídeo. Eu disse aqui que a serpente não mentiu. Quem mentiu foi o Deus hebreu para o Adão, dizendo que Adão iria morrer no mesmo dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram e não morreram. E aqui a morte é física, nada de morte espiritual no texto hebraico. Morte espiritual, isso aí é invenção dos cristãos. Então vamos aqui. Agora eu vou passar para vocês o que a serpente disse à mulher. E tudo o que a serpente disse à mulher, Eva, aconteceu realmente. E o próprio Deus conferiu mais à frente. O Deus hebreu confirmou realmente o que a serpente disse. Então é fácil você ver que a serpente não mentiu. Qualquer teólogo sério da Bíblia sabe disso. Você viu aqui o Jack Miles, doutor em línguas do Oriente Próximo, doutor aqui nas línguas semíticas, quando os textos do Velho Testamento foram escritos. Doutor, especialista nisso. Então ele diz que a serpente disse a verdade. A serpente não mentiu. Quem mentiu foi o Deus hebreu para o Adão. Entendeu? Agora vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 5. Vou ler agora. Aqui é o importante. Veja o que a serpente diz para a mulher. E o que a serpente diz para a mulher realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Isto é, a serpente disse a verdade. Então veja, Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 5. Diz assim, então a serpente disse à mulher, olha o que a serpente diz,
é certo que não morrereis. Viu aí? Primeira coisa, a serpente diz a Eva que ela pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela não morrerá quando comer desse fruto. E foi o que aconteceu. Eva comeu, Adão comeu, e os dois não morreram. Viu aí como a serpente disse a verdade? E a serpente continua. Veja. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha aí a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então preste bem atenção no que diz a serpente. A serpente diz a verdade. Primeiro ponto, ela diz que Eva não morrerá. E Eva não morreu. De fato, não morreu. E a serpente diz ainda que quando Eva viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos delas iriam se abrir. Ou seja, ela iria enxergar corretamente, ela iria ver, ela iria ter ciência do que era o bem e do que era o mal. Ela teria esse conhecimento. Entendeu? Então preste bem atenção. A serpente diz a Eva duas coisas. A primeira, que ela e Adão podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles não morrerão. Como disse o Deus hebreu, eles não morrerão. E não morreram. Eva comeu, Adão comeu e não morreram, de acordo com o que a serpente disse. Entendeu? E a serpente disse outra verdade ainda, que quando Eva e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles provarem desse fruto, eles iriam ter agora ciência, o conhecimento do que era realmente bem e do que era realmente mal, porque eles não tinham esse conhecimento antes. E o que aconteceu aqui? Veja o versículo 7, provando mais uma vez que a serpente disse a verdade. Abriram-se, olha aí, abriram-se então os olhos de ambos, isto é, os olhos de Adão e Eva, se abriram quando eles comeram do fruto, como disse a serpente. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Correto? Muito bem. Então você vê aqui o próprio versículo bíblico comprovando que a serpente não mentiu para Eva. Disse que Eva não morreria no dia em que comesse do fruto. E Eva não morreu. Disse a serpente que Eva e Adão, ou Adão e Eva, ou Eva e Adão, comeriam do fruto e os olhos deles se abririam. Isto é, eles teriam conhecimento agora, a consciência do que era bem e do que era mal. Então, as duas coisas que a serpente disse a Eva, essas duas coisas aconteceram realmente. Isso prova que a serpente não mentiu. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada, iludida pela serpente, o apóstolo Paulo está mentindo. Porque o texto bíblico é claro, a serpente não mentiu. Quem mentiu foi o Deus hebreu para o Adão. Porque o Deus hebreu na lenda disse para o Adão que ele morreria no mesmo dia em que comesse do fruto. E Adão não morreu. E nada tem a ver de morte espiritual aqui. Não existe a espiritualidade nos textos do Velho Testamento. Qualquer teólogo sério sabe disso. E o Jack Miles diz aí em seu livro. Não existe isso. Entendeu? E agora veja, o próprio Deus, agora, no outro versículo aqui de Gênesis, o próprio Deus hebreu, mostrando realmente que o que aconteceu, o que a serpente disse, foi realmente o que aconteceu. Entendeu?
Veja, é o próprio Deus hebreu agora que confirma a verdade dita pela serpente. Você entendeu? Vou passar para você o versículo. Calma, fique um pouquinho calma aí. Aqui, ó. Vamos lá. Veja o Deus hebreu confirmando realmente o que a serpente dissera à mulher, Eva. Viu aí como a serpente não mentiu? Ela disse a verdade, a serpente. Então está aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, o mesmo capítulo, o versículo 7. Aqui está. O versículo... O 3 e o 7 eu já li, melhor dizendo, já li agora, né? O 7, que diz assim, ó. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, depois de comerem do fruto. Eles não morreram. Os olhos deles se abriram, como disse a serpente. Viu aí? Muito bem, agora vamos ver aqui o versículo que é o 22. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. No versículo 22, o próprio Deus hebreu confirma a verdade dita pela serpente. Então o próprio Deus hebreu diz que o que aconteceu foi realmente aquilo que a serpente disse para Eva. Veja aqui, versículo 22. O Deus hebreu diz assim para os demais deuses que estavam com ele. Então disse o Senhor Deus, viu aí? O Deus hebreu falando para os outros deuses aqui. Ele diz assim: eis que o homem, olha aí, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, sobre aí a outra árvore. Então veja bem, vou ler de novo, versículo 22. O Deus hebreu confirmando o que a serpente dissera a Eva, muito antes. Diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Viu aí? Eis que o homem se tornou como um de nós, depois de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Deus hebreu diz aqui, ó, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o Deus hebreu aqui está confirmando o que a serpente dissera antes lá para a mulher, porque a serpente disse isso mesmo. Veja no versículo 5 a serpente aqui dizendo, ó, Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Viu aí o que a serpente diz? No versículo 5. A serpente diz que Eva e Adão serão conhecedores do bem e do mal depois de comerem do fruto. Serão conhecedores do bem e do mal depois de comerem do fruto. E no versículo 22, o Deus hebreu confirma o que a serpente disse a Eva. Olha aqui. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Viu aí? O Deus realmente confirmando o que disse a serpente, gente. Viu aí como o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, está mais perdido que segue em tiroteio? Então, naquela passagem de Paulo, mostrei dois problemas. O primeiro, a inferioridade da mulher diante do homem, no tempo da Bíblia. A mulher, de Gênesis ao Apocalipse, apanha, sofre mais do que sovaco de aleijado, no tempo da Bíblia. A mulher era equiparada quase a um mero objeto. E você vê aí o discurso do apóstolo Paulo, dizendo que a teria que ser submissa e que a mulher tinha que conhecer sua inferioridade, porque o homem foi criado primeiro, ela veio depois, então ela tem que se contentar com sua inferioridade. O apóstolo Paulo dizendo isso. E o outro erro dele, que a mulher, por ser uma imbecil, a mulher foi iludida pela serpente, enganada. O homem Adão não, porque era macho, inteligente. A mulher, um ser inferior, imbecil. É por isso que ela caiu na conversa da serpente. Diz o apóstolo Paulo, que a mulher, Eva, foi enganada pela serpente. Não! Aí a mentira. A mulher não foi enganada pela serpente. O que a serpente disse a Eva realmente aconteceu.
A serpente disse duas coisas. Eva, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não morrerá, Eva. E a Eva não morreu. E a serpente disse outra coisa, a segunda coisa. Eva, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você, Eva, terá seus olhos abertos. Você, Eva, a partir daí, você terá conhecimento do bem e do mal. E foi o que aconteceu. E mais à frente, no versículo 22, o próprio Deus hebreu reconhece isso. Ele diz lá que a serpente disse a verdade. O Deus hebreu diz que agora o homem, Adão e Eva, eram agora como um Deus, conhecedor do bem e do mal, como havia dito a serpente. Os cristãos inventam esse negócio de morte espiritual porque é impossível defender a crença cristã. Aí eles inventam essa maluquice. Não existe essa espiritualidade nos textos hebraicos. Essa vida espiritual está lá no Novo Testamento, texto cristão. Nada tem a ver com o texto hebraico. Então, quando o Deus hebreu disse a Adão que o Adão iria morrer no mesmo dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então Deus ali mentiu para o Adão, porque a morte ali era morte física. Então Deus mentiu para o Adão. E Adão comeu, não morreu. Eva comeu, não morreu. E foram expulsos do paraíso. E na verdade, os dois nem tinham culpa por comerem do fruto, porque eles não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Só depois de comer do fruto é que eles tiveram esse conhecimento. A lenda está repleta de erros e de ingenuidades. A lenda de Gênesis, repleta de erros e de ingenuidades. É por isso aí que uma coisa não bate com outra. Portanto aí, gente, mais um vídeo. No próximo vídeo, vou mostrar aqui, vou trazer essa passagem da Bíblia novamente, com um teólogo fundamentalista evangélico que morreu no dia 1º de julho de 2019, o Norman Geisler. Já fiz uma série sobre o livro dele, com mais de 60 vídeos. Então vou trazer essa passagem bíblica, em que ele diz que ali é morte espiritual. Você vai morrer de rir, um cristão explicando isso. Morte espiritual, que nada tem a ver de morte espiritual. Ali é morte física. A morte espiritual, ali no Jardim do Éden, é invenção dos cristãos. E uma loucura que não condiz com os textos hebraicos. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.